Oi, gente, tudo bem? Bora para mais uma aula? Hoje nós falaremos sobre resolução de conflitos interpessoais. O objetivo da nossa aula é que vocês sejam capazes, então, de diferenciar conflitos de situações de violências, que sejam capazes de identificar formas assertivas de resolução de conflitos, diferenciando de resoluções submissas ou agressivas, e que identifiquem formas de mediar conflitos, para que então sejam capazes de auxiliar as e as estudantes de vocês nesse processo de aprendizagem e que consigam colocar isso na vida de vocês, porque afinal de contas, conflitos fazem parte das relações interpessoais e não é só na escola que nós entramos em conflitos, Pense aí num conflito que você vivenciou ultimamente com um familiar, um amigo, um colega de trabalho. Como é que você enfrentou essa situação? Como é que você resolveu ela? Bom, então, o que são conflitos interpessoais? Conflito é algo ruim? É algo que eu tenho que evitar a qualquer custo? Vamos viver em paz e amor, Ninguém entra em conflito, Não tem nenhuma faísquinha. Será que isso é saudável, Relações saudáveis contêm conflitos. Afinal, conflitos são situações em que há algum tipo de desequilíbrio entre as partes, seja um desequilíbrio de ideias, desequilíbrio de desejos, perspectivas de como resolver um problema ou de desejos, Então, rolou esse desequilíbrio entre as partes, pronto, temos um conflito. Conflito não é uma situação de violência, Eu posso ter um conflito que vira uma violência dependendo da forma como esse conflito é resolvido, Se esse conflito for resolvido de forma agressiva, aí sim eu posso ter uma situação de violência. Mas então, a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que conflitos são naturais. As pessoas são diferentes, as pessoas pensam de forma diferente. Logo, nas interações é natural, que conflitos interpessoais estejam presentes. Gente, conflitos são tão naturais que eu acabei de ter um, só que com o meu gato. Ele acabou, tive que pausar a gravação da aula, porque ele acabou de arranhar a porta, porque ele quer ganhar carinho agora. Então, vejam o conflito. Eu quero gravar a aula e o Theo quer que eu lhe dê carinho. É claro que com o Theo eu não vou conseguir discutir, chegar numa resolução conjunta desse problema, Com o Theo, ou eu me submeto ao desejo dele e faço todo o carinho que ele quer, pauso a aula, ou eu uso da minha força enquanto humana e o tiro daqui. O que você acha, Theo? Como é que a gente resolve esse conflito, hein? Diz aqui, os alunos da prof, o que você quer? Qual é a tua perspectiva? Como é que você está se sentindo nesse momento? Como que a gente resolve? Pois é, gente. Com o Theo, não existe essa possibilidade de diálogo, meu filho? Mas, com as outras pessoas, sim. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, conflitos são naturais. Não tenham em mente que conflito é ruim, conflito desgasta. O processo de resolução de conflitos, enquanto as pessoas estão aprendendo... Vamos lá, meu filho. Enquanto as pessoas estão aprendendo a resolver conflitos, esse processo sim pode ser desgastante. E enquanto professor, como eu tenho essa responsabilidade, de auxiliar que os estudantes aprendam
essa habilidade, isso também pode ser desgastante, porque eu vou ter que fazer isso inúmeras vezes, né? Até que eles, né, desenvolvam todas as capacidades de resolver conflitos por si. Mas isso é uma aprendizagem incrível e contribui muito para a melhoria das relações interpessoais, certo? Então vamos lá. Lembram das primeiras aulas em que eu passei o videozinho em que nós temos o urso e o alce que se encontram numa ponte, né? E aí o urso e o alce querem passar na ponte ao mesmo tempo e não tem espaço. E para resolver isso, eles tentam usar da força. Lembram? Né? Um empurra o outro até que ambos caem, né, da ponte. Não, na verdade quem faz eles caírem é o coelhinho e o guaxinim, acho que é esse o nome do outro bichinho. Em compensação, chegam, né, enquanto a gente tem esses personagens que tentam resolver o problema de forma agressiva, vem o nosso coelhinho e o guaxinim, que também tentam atravessar a ponte, encontram esses dois sujeitos que estão ali, né, um empurrando o outro para tentar resolver o problema, e são expulsos por eles, né, são jogados para fora. Aí a primeira solução deles é uma solução agressiva também, porque eles, para se livrar dos dois grandões ali que estão atrapalhando a passagem, eles cortam, né, as alças da lateral da ponte e faz com que o alce e o urso caiam aí dessa ponte. E eles se encontram, né, para tentar passar, só que mesmo tendo se livrado dos outros dois, eles continuam com um problema, porque eles não conseguem, um tá travancando, né, o caminho do outro. Nesse momento, eles então resolvem de uma forma mais construtiva, mais assertiva, resolver esse problema. Então, o guaxinim se abaixa e o coelhinho pula, então, e ambos saem satisfeitos porque conseguiram resolver a sua necessidade, né, passar pela ponte. Então, veja, é uma situação cotidiana, né, os dois tinham o desejo de passar na mesma ponte, no mesmo momento, só que não conseguiam em função do espaço. Como resolver isso? Né? Como resolver essa situação, problema? Veja que a gente pode encontrar formas diferentes de resolver as situações, né, que são cotidianas. Mas a gente não tem alces, não tem ursos, né, não tem Theo, né, a gente tem pessoas nas nossas relações, a gente convive a maior parte do tempo com pessoas. E aí vamos para um exemplo de sala de aula, então. Eu trouxe aqui. Sara, Luiz e Fábio estão num grupo de trabalho, tá? E eles decidem se reunir para resolver, então, a tarefa que lhes foi indicada pela professora ou pelo professor. No momento que eles estão lá reunidos, a Luísa não larga o celular, o Fábio e a Sara fazem o trabalho sozinhos, e no dia da entrega, a professora pergunta se todos participaram. E Luísa diz que sim. Veja, nessa situação, todos tinham que resolver um trabalho. A Luísa não participa, Fábio e Sara fazem o trabalho sozinhos, né? E na hora de prestar contas para a professora, a Luísa diz: não, eu participei, ajudei eles, com certeza. O que provavelmente uma situação dessas acarreta? Quantas e quantas vezes, né, você, estudante, não passou por uma situação assim, né, e aí ficou chateado com o seu colega ou sua colega porque era para todos fazerem o trabalho e aí você fez sozinho? Logo, a gente tem aí instaurado, né, um conflito, né? As pessoas não agiram conforme o combinado
e aí um estresse pode rolar nessa relação. Tudo bem se Fábio e Sara fizeram um trabalho e não se sentirem... tudo bem se a Luísa não participou, mas eles podem ter ficado chateados, né? Querendo que a Luísa participasse, né? Então, em situações como essa, pode ser que os estudantes falem para a professora, olha, a Luísa não participou, a gente não acha justo ela receber a nota, né? Ou que comentem com a própria Luísa. Luísa, poxa vida, você tinha que ter ajudado a gente, você não ajudou em nada e ainda você foi lá e disse para a professora que estava tudo bem. Veja que eu tenho aqui perspectivas diferentes de funcionamento do trabalho, de resolução. As pessoas agiram de forma diferente do combinado e isso gerou um estresse, gerou um conflito entre esses estudantes, tá? E aí como é que a gente poderia pensar essa solução? Se pro Fábio e pra Sara tá tudo bem e a Luísa não ter participado, eu diria que não tem conflito, porque eles aceitaram, acharam justo, tudo bem, talvez num outro momento a Luísa fizesse o trabalho, né, por eles, ou ajudasse mais numa outra atividade. Mas nesse caso, sim, rolou um conflito. Eles não gostaram da atitude da Luísa. E aí, como é que eles podem resolver? Né? Digamos que, vamos pensar nas 3 formas principais de resolução de conflitos. Nessa situação, digamos que no momento que a Luísa disse, não, professora, eu fiz sim, nossa, foi difícil, hein? E a gente ficou a tarde inteira lá fazendo aquele trabalho. No momento que ela diz isso, se os colegas, Fábio e a Sara, poxa vida, não, professora, a Luísa não participou, e aí saem gritando com ela, né? Não, você tem que tirar a nota, não pode, não é justo, porque a gente fez sozinho, ela não fez. Veja, eles estão, de certa forma, tentando... estão atropelados ali na situação, não estão conseguindo resolver bem aquela situação. E estão tentando resolver isso de uma forma que a gente poderia dizer que está sendo agressiva, ou seja, estão tentando impor, né, a sua vontade perante a Luísa e perante a professora. Olha, não, a Luísa não tem direito a receber essa nota e usando palavras agressivas, né, dizendo que ela não participou, que ela ficou que eles fizeram sozinhos e tal, né? Então veja que o uso de agressividade para resolver um problema, ela pode surgir de diferentes formas. A resolução agressiva, ela é quando eu uso da força, seja psicológica, seja uma força verbal, força física, para impor a minha vontade, a minha perspectiva sobre o outro para resolver o problema da forma como eu quero que seja resolvido. Então eu imponho, eu uso da força para impor ao outro a minha vontade. Então isso eu posso dizer que é uma forma agressiva de resolução de conflitos, tá? Numa situação como essa, ninguém sai satisfeito, a não ser a pessoa ou o grupo de pessoas que impôs a sua vontade. Então não é uma situação justa para todos os lados, né? Então, digamos que uma outra possibilidade ali nesse conflito, né, que simplesmente, vamos pensar, a forma submissa é aquela forma então em que o outro ele se submete, né, ao desejo, à vontade do outro. Então vamos pensar que a Sara e o Fábio, por mais que eles tivessem pé da vida com a Luísa, eles não falam nada para a professora, eles ficam quietos, eles ficam se sentindo,
poxa vida, a gente fez o trabalho sozinhos, a gente deu o maior duro e ela vai ficar com uma notona pelas nossas costas, pelo que a gente fez, né? Só que eles, para não ter um atrito com a professora, para não ter um atrito com a colega, eles ficam quietos. Mas no fundo, eles se sentem indignados, injustiçados, que aquilo não tá certo. Só que eles não conseguem expressar para a Luísa ou expressar para a professora, né, de uma forma assertiva, aquilo que eles estão pensando ou aquilo que eles estão sentindo. Então, a forma submissa de resolver um conflito é quando uma das partes se submete ao desejo da outra, né? Em situações de violência em que a gente está em perigo, essa é a melhor forma. Então, vem alguém nos assaltar, né, com uma arma. O que você vai fazer? O indicado é que você não reaja, é que você se submeta, que você ceda ao desejo do outro, né? A pressão que o outro está te fazendo em função da sua segurança. Então, nesses casos, a submissão ela é indicada. Nesses casos, a submissão é saudável. Mas veja que ela não é uma boa forma de resolver um problema. Então, fora esses casos em que a minha segurança, a minha saúde está em risco, que eu tenho que me submeter, tudo bem. Mas, no caso dos nossos colegas que simplesmente deixam a Luísa levar a vantagem, ficar lá garganteando para a professora que ela participou do trabalho, veja, parece uma situação boba, mas ela é corriqueira, é um conflito que acontece muito entre os estudantes e eles ficaram chateados. Então veja que uma situação que rolou de uma forma de resolver um problema, que é 2 trabalharem e 1 não, né? Ali uma relação está quebrando. Ela pode, talvez, se a professora saca que isso aconteceu, né? E aí tenta fazer uma mediação e diz: olha, mas eu tô percebendo aqui, quando você falou que você fez o trabalho, seus colegas fizeram uma cara meio estranha. Aconteceu alguma coisa? Vocês querem compartilhar comigo? Ela dá essa abertura. Então, digamos que ela deu essa abertura, ela percebeu ali que aconteceu alguma coisa, no momento reservado com a turma, e os colegas falam: ah, prof, a gente se reuniu para fazer o trabalho e a Luísa não participou, ela ficou o tempo inteiro no celular. E a gente deu duro, porque o trabalho que a senhora deu era bem difícil e a gente não acha justo agora ela ter a nota, né? Então, nesse momento, a Luísa também vai ter a possibilidade de falar por que ela teve aquele comportamento, o que ela sentiu naquele momento, o que ela pensou. Então, quando as partes conseguem se expressar, e aí, mediados pela professora, né? Ah, então como é que a gente pode chegar a uma solução? Vocês fizeram trabalho e Luísa não fez. O que você sugere? A Luísa, talvez, nesse momento, pudesse dizer assim: ah, então é verdade, eu não acho justo eu levar a nota sem ter feito nada, então se a senhora me autoriza, eu faço um outro trabalho sozinha, nem que eu leve uma nota mais baixa. E, sei lá, e pede, a pessoa às vezes nesse momento pede desculpas, porque ela percebe o que ela errou, enfim, o que aconteceu naquele momento. E o importante, né, da resolução assertiva, diferente da agressiva e diferente da submissa, é que as partes conseguem se expressar as causas, o que pensaram, os seus sentimentos, né? E conseguem encontrar uma solução justa para ambos. Às vezes, a solução justa é aceitar a opinião de um, é não chegar no meio termo. Às vezes as pessoas chegam no meio termo, faz um pouco do meu jeito e um pouco do seu jeito, e as pessoas se sentem satisfeitas. Às vezes, num conflito, ah, não, é verdade, a sua forma é melhor, então não, vamos fazer do seu jeito, vamos seguir do seu jeito. E tá tudo bem pra pessoa seguir do jeito da outra pessoa. Veja que ela cede a sua forma porque ela compreende que a outra forma de agir é melhor do que a sua.
E ela se sente bem com isso. Então, a resolução de conflitos assertiva é aquela resolução que busca uma solução que seja justa, confortável, que as pessoas saiam satisfeitas daquele problema. E isso contribui para que as relações se estabeleçam. Veja que uma bobeira de um conflito, de uma forma de resolver um trabalho, se não resolvido, aquele problema vai continuar ali. Porque qual é o problema? O problema maior está no descaso da Luísa com os colegas que trabalharam e ela não ajudou. Então, aquele descaso, aquela forma, talvez a Luísa nem tenha percebido naquele momento que ela estava causando esse desconforto nos colegas. E aí isso pode virar um outro problema, eles podem ficar chateados, né? Daí já não querem mais fazer trabalho com ela, daí logo já vem, se ela fizer qualquer outra coisa, já vão achar que ela tá fazendo de propósito, e aí um problema pequeno, ele pode virar um grande problema, né? Então, a resolução de conflitos assertiva é a ideal, e o que ela busca é que as partes se sintam satisfeitas e principalmente que as relações sejam restabelecidas, tá? Então, uma coisa que é muito importante da gente perceber é que em situações de conflitos, os recursos cognitivos e afetivos estão envolvidos. Então, não basta eu saber o que o outro está pensando, mas eu tenho que entender que no momento daquele conflito, do conflito e da resolução, sentimentos estão envolvidos, não só os meus quanto os dos outros também. Então, uma coisa que é muito importante na resolução de conflitos, que para uma boa resolução de conflitos, né, é a descentração e a promoção da empatia. Então, é muito importante que as partes reconheçam tanto o que levou, né, o que a pessoa, por que ela fez aquilo, a causa daquele problema, o que ela estava pensando, por que ela fez, mas também como ela se sentiu naquele momento, quais sentimentos estavam presentes quando ela pensou e agiu daquela forma, e também com a consequência daquele ato, tanto de uma parte quanto da outra. Os sentimentos precisam ser reconhecidos. E ter consciência disso permite com que muitas vezes eu perceba que no momento em que o conflito está ali, que a coisa está aflorada, não é o melhor momento para resolver aquele problema. Porque os sentimentos estão muito presentes. É melhor deixar a poeira baixar em algumas situações em que a pessoa consegue equilibrar, né, os seus sentimentos e a sua razão, e então ela consiga se expressar melhor e conversar para resolver aquela situação. Tá? Então, numa situação de conflito, é muito importante que as partes, né, consigam compreender o que o outro está pensando, né, ambas as partes, ou mais essas duas, e também que tentem compartilhar os estados afetivos, ou seja, o que o outro estava sentindo, que percebam, não é, o que eu causei. Então, vejam que isso vai demandar que a criança, o adolescente, tenha desenvolvido a capacidade de descentração. Crianças até 6 anos de idade, 17, estão nessa fase de diminuição do egocentrismo e aumento da descentração. Então, essa capacidade de considerar não só o seu ponto de vista, mas o ponto de vista do outro, é extremamente necessário para a resolução de conflitos. Então, crianças menores, às vezes elas pega o brinquedo, morde o colega, elas não conseguem perceber a dor no outro, a consequência do seu ato, elas conseguem perceber na sua ação e não no outro, né? E às vezes pela reação do outro é que elas percebem, porque elas veem, nossa, o que eu fiz? O meu amiguinho tá chorando, né? E ela não consegue nem entender porque o amiguinho tá chorando. Ela não consegue perceber que foi porque ela mordeu ou porque ela pegou o brinquedo. Ela tem essa dificuldade de conseguir pensar e entender o que o outro está sentindo, porque ela não tem capacidade de descentrar. E muitos indivíduos, mesmo crianças maiores, adolescentes, jovens, adultos, apesar de ter essa capacidade, não a exercitam, né? Ou precisam exercitar muito mais para que ela realmente se
desenvolva, tá? Então, lembrem sempre disso, recursos cognitivos e afetivos estão envolvidos tanto no conflito quanto na sua resolução e precisam ser expostos e compreendidos. E aí é muito importante que a gente use uma linguagem assertiva, já vou falar sobre ela. Bom, então, dito isso, a gente também precisa entender a quem pertence um conflito. Tá? Então, eu estou falando aqui com futuras professoras, professores, né? E que vão mediar inúmeras situações de conflito, mas que também vivenciam conflitos, né? Nós temos conflitos a todo momento. Então, o conflito pertence a quem é envolvido naquela situação de conflito. Tá? Então, isso é muito importante para pensar como é que eu vou mediar aquelas situações. Então, uma primeira questão sobre isso é pensar assim, esse conflito, essa situação, problema que está acontecendo, ela envolve a turma toda? Sim, se é um conflito que é recorrente, que não é só um ou outro estudante, mas que a maior parte da turma faz, a todo momento isso acontece com a maior parte da turma, ok, então compete discutir esse conflito, mediar esse conflito com a turma toda, tá? Agora, se o conflito é um problema que aconteceu lá entre a Luísa, a Sara e o Fábio, eu vou conversar com eles três. São eles três que têm que resolver aquele problema. Por que isso? Porque nós somos, no calor do nosso dia a dia da sala de aula, com tanto de coisa que a gente tem para resolver um conflito demanda tempo, porque tem que fazer o indivíduo falar, ouvir, sintetizar aquilo que tá acontecendo, buscar uma solução. Isso tudo, às vezes, o professor não tem tempo. Acaba o que ele faz? Fulano e ciclano, cada um vai pro seu canto, e aí você tá de castigo, você não sei o quê, né? O professor resolve o problema pelo estudante, né? E tira a possibilidade do indivíduo fazer todo esse processo de reflexão, de expressão e de aprendizagem de resolução de conflitos, para que num próximo conflito ele consiga falar para a colega, vamos pensar no caso da Luísa, né? Até quando eles estiverem lá fazendo trabalho e veem que a colega não está fazendo, que eles consigam falar para a colega, olha, poxa vida, você não vai ajudar a gente? A gente está aqui fazendo trabalho sozinho, você vai passar a tarde inteira no celular? Não tá certo isso. Você não tem nenhuma ideia, ou quem sabe você faz isso daqui, né? Contribui nessa parte aqui do trabalho, nos ajuda. Então veja que chega um ponto em que o indivíduo ele consegue expressar o que ele está pensando, expressar o que ele está sentindo, ouvir o outro e então chegar numa resolução. Ah, tá bom, então vocês estão fazendo isso, eu vou fazer aquilo e tudo bem, o problema está resolvido. Mas muitas vezes, né, ou até chegar nesse nível de aprendizado, ele precisa de ajuda. Então é muito importante esse processo de mediação de conflitos. Aqui eu já vou falar um pouquinho melhor. Então, o conflito pertence a quem está envolvido no conflito, certo? Então, são essas pessoas que precisam dizer o que pensam, dizer o que sentem e chegar a uma solução. Não sou eu, professora, que vou dizer para o meu aluno o que ele está pensando, por que ele fez aquilo e agora o que ele tem que fazer para resolver aquele problema. Na ânsia de ajudar, eu acabo atropelando as coisas e fazendo isso. Mas isso não é saudável. Então, o primeiro passo é, se é um conflito que envolve toda a turma, ok, você trabalha com toda a turma. Se é um problema que é individual, de um grupinho, que não é com toda a turma, eu vou escolher um momento adequado, longe da turma, que é para não expor as pessoas, né? Um momento calmo, às vezes eu tenho que separar, deixar os ânimos, né, abaixarem ali e então fazer a mediação para que esses indivíduos possam resolver os seus conflitos, né, aquela situação problema, para que com o tempo eles mesmos consigam fazer isso sem a sua intervenção enquanto docente, tá? Mas isso é um aprendizado.
Então, gente, como é que a gente pode mediar conflitos? Primeiro, reconhecer de quem é o problema e acreditar na capacidade dessas pessoas em resolver. Então, por mais que você esteja com pressa, com vontade de dizer, fulano, você não tá vendo como é que o outro tá se sentindo? Ou vamos fazer assim e daí fica bom pra todo mundo? Sossega, calma, dá o tempo das pessoas, acredita na capacidade dos teus estudantes encontrarem uma solução justa, tá? Para resolver esse problema. Também é importante assegurar a segurança física dessas pessoas, tá? Não permitir que usem agressividade. A questão do conflito com a turma toda, então se não for com toda a turma, se resolve, né, de forma reservada. E aí, tendo a situação específica, né, então a situação ali controlada, os ânimos estão calmos, como é que eu vou mediar esse conflito? Então eu tenho aqui as partes e é muito importante que ambas as partes expressem. Por quê? O que está acontecendo? Às vezes eles não querem falar. Daí você já pode ficar com aquela ideia assim, então, olha, eu vi que aconteceu isso, isso, isso. Calma, usa uma linguagem descritiva. Certo, fulanos, o que eu percebi é que aconteceu isto, isto e isto. Então, você não está julgando, você está só descrevendo. Então, eu percebi que aconteceu isso. Vocês querem me contar um pouquinho melhor? Quem começa? Daí, ambas as partes falam, né? Ai, fulano fez isso, fez aquilo, não sei o que. Mas por quê? Vai fomentando que as pessoas falem mais o que causou aquele problema, tá? Porque o objetivo primeiro é descrever os fatos, as causas, né? Para que a gente trabalhe lá nas causas. Não só o ato, a consequência ali em si, mas às vezes eu tenho que ir lá para trás, o que foi gerando, né, aquele ato. E aí você pode ir usando dessa linguagem descritiva para ir sintetizando os fatos, porque às vezes eles saem atropelados falando as coisas, então aí você sintetiza. Então tá, então vocês estão me dizendo que aconteceu isto, isto, isto e isto. E aí o fulano, a fulana fizeram isso e tal coisa. Veja que você não julga, você não faz um julgamento de valor, você descreve, sintetiza o que eles estão apontando. Uma coisa importante nesse processo de mediação é você também incentivar que as pessoas expressem aquilo que estão sentindo. Não é você que vai dizer assim, você tá vendo que o fulano ficou chateado, você tá vendo que a fulana tá irritada? Tente fazer com que eles expressem como estão se sentindo. Às vezes eles não sabem dar um nome para aquilo. Aí sim, eles vão dizer e você pode dizer, olha, então me parece que você está irritada. Olha, me parece que você ficou muito chateado, com raiva do seu colega. Então, se eles... E veja que isso é tudo um processo também que ajuda os indivíduos a reconhecer seus sentimentos, a expressar, não é? A entender o que estão sentindo. Então, você usa dessa linguagem para que eles expressem os sentimentos. Esclarecido tudo, sintetizado o que aconteceu, como estão se sentindo, é a hora mais importante, tá? O problema tá aqui. E aí, o que a gente faz? Como é que vocês pensam em resolver essa situação? E, novamente, acredite na capacidade das partes resolverem esse problema. Por quê? Porque são elas as envolvidas, né? Logo, elas têm essa capacidade de resolver. E aí, o engajamento deles para realmente cumprir aquilo que eles combinaram é muito maior do que quando você, adulto, diz o que eles têm que fazer, tá? Então, agora, se eles não estiverem conseguindo chegar a alguma solução, aí sim você pode ir dando algumas sugestões, né? Mas é muito importante deixar isso em aberto e incentivar que eles opinem sobre isso, que eles busquem uma solução, tá? E é claro, gente, sempre lembrando que nesses casos em que é preciso uma situação de conflito que precisa de uma punição, que a escola exige, que a instituição exige que você
coloque uma punição, é muito importante que essa punição seja relacionada com o ato, tá? Então, quando, por exemplo, no caso do trabalho lá, que a Luísa não fez, naquele caso, a solução que eles poderiam achar é, a Luísa fazer um trabalho sozinha, ou eles poderiam dizer, tudo bem, a Luísa leva nota com a gente e tá tudo bem, a gente concorda com isso, mas aí no próximo trabalho que a gente tiver em grupo, a Luísa vai ter uma responsabilidade maior, ela vai fazer a maior parte desse trabalho. Então veja que a solução encontrada por eles foi na raiz do problema, né? Tá na atuação entre eles ali, na proporcionalidade na atuação para resolver um trabalho. E aí eles se sentem bem com aquilo, certo? E às vezes, se você tiver que ajudar eles ou escolher, se tiver que ser colocado uma punição em função desse conflito que foi gerado, o melhor é que essa punição tenha a ver com o ato, né? Então, às vezes, eu não consigo desfazer uma agressão, por exemplo, eles foram lá, o conflito rolou uma solução agressiva, um começou a incomodar o outro, quando deu-lhe um soco. O soco eu não consigo desfazer, eu não consigo desfazer a palavra dita, aquela palavra que magoa, né? Eu não consigo desfazer o soco na cara, a dor. Mas o indivíduo que fez isso, ele pode, por exemplo, já que ele fez uma coisa ruim, ele pode ajudar o colega numa outra tarefa, que isso lhe faça bem. E o colega vai se sentir bem com isso. Então, se o ato foi fazer mal, a punição vai ser fazer bem, né? Então, veja que isso tem total relação com o ato. E é muito diferente do que deixar de castigo, deixar sem recreio, né? Ou tirar ponto da nota, né? Essas questões não ajudam em nada. Então, gente, é muito importante incentivar que eles tentem compensar nessa resolução, que eles encontrem uma resolução que tentem compensar ou reparar esses danos causados. E quando eles não encontrarem uma solução justa, ou quando você perceber assim que uma parte está ali tentando, vamos fazer assim, e a outra não está contente, eles podem inclusive dizer não concordo, né? E é importante que você ensine eles a dizer esse não, que eles não estão se sentindo não estão se sentindo satisfeitos com aquela resolução, tá? Então isso é um processo longo, que você pode pensar, nossa, quanto tempo que eu vou levar para fazer isso? Mas veja que aos poucos os indivíduos vão aprendendo isso e vão ser capazes de agir por si, porque é muito importante que todos saiam satisfeitos dessa resolução. E o mais importante sempre, gente, é restaurar o relacionamento. Então essa coisa tipo, dá um abracinho, pede desculpas, essa coisa forçada, ela não deve ser incentivada, né? Então o importante é restabelecer a relação. Às vezes, vejam que o pedir desculpas, fazer algo para restabelecer a relação tem que ser natural, e ele surge naturalmente desse processo. Ele não deve ser imposto. Às vezes, mesmo depois de uma conversa mediada, as partes ainda estão chateadas. Dá um tempo para eles, volta, né? Depois de um tempo, e aí, como é que foi? Cumpriram o combinado? Cumprimos e tal. E talvez naquele segundo momento em que você vai conversar, que os ânimos já acalmaram, que eles já estão lá cumprindo o combinado, talvez ali eles já estejam mais abertos para dizer, eu queria dizer que eu queria pedir desculpas porque, nossa, eu pisei muito na bola, né? No dia eu não estava reconhecendo, mas eu percebo quanto eu pisei na bola ao fazer isso, e eu já tô procurando não fazer mais e tal, tá? Então veja que o importante é restabelecer as relações que foram quebradas por este conflito, tá? Então é isso, gente. Estão aqui algumas referências. Eu fiz um estudo bem profundo na minha dissertação de mestrado sobre os conflitos, então tem aqui a minha dissertação, um artigo que eu publiquei
a partir da dissertação de mestrado, e também tem um artigo da professora Isabel Leme, que é uma especialista no Brasil sobre resolução de conflitos interpessoais. Fica aqui essa sugestão de dicas para vocês. E não esqueçam, gente, é um processo longo, mas os frutos são muito importantes. E todo esse processo de resolução de conflitos, além de prevenir problemas maiores, outras situações de violências, né? Porque aí eu vou lá, atuo nos conflitos menorzinhos, né? Que não deixa eles virar uma grande bola de neve. Contribui para as pessoas aprenderem a ouvir. Olha tudo que elas estão aprendendo no processo de mediação. Elas estão aprendendo a descentrar do seu ponto de vista, elas estão aprendendo a desenvolver a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e compartilhar os estados afetivos. Elas estão aprendendo a falar, elas estão aprendendo a sintetizar, né, as ideias de forma coerente, a expressar o seu ponto de vista. Elas estão aprendendo a importância da justiça, né? Que uma coisa tem que ser boa não só para elas, mas também para o outro. Estão aprendendo a reparar os seus atos, tá? Então, o processo de aprendizagem de resolução de conflitos é algo que contribui muito para o desenvolvimento da autonomia moral dos indivíduos, né? E para a promoção de relações mais justas, né? Mais respeitosas e melhores na nossa convivência. Então é isso, gente. Até mais.